Pão de queijo. Cafezinho. O pão de queijo. Pão de queijo Foi outro dia, né? Hoje falhou. Marcelo Correia Lima, não. Quando o Marcelo não tá presente, Marcelo é nosso apoio. Quando ele não tá, o café delas não é o mesmo. Não é o mesmo, não tem. Porque aí ele vai pôr nos trem aqui e... Quando a gente vê, cai um negócio de pão de queijo quentinho na nossa frente, a gente é obrigada a comer, que a gente não pode fazer desfeita. Se bem que agora eu tô usando Invisalign, então é aquela coisa, né? Pra eu tirar o Invisalign pra comer, galera. Como muito pouco agora. Bom, enfim, o foco não é Invisalign, o foco é a nossa, né, querida convidada, minha amiga do coração, de Job. Fantástica. Mas antes da gente apresentar a Lid, vamos falar rapidamente sobre nós. Conta um pouco. Então, a minha profissão é resumida. Seu currículo estendido. Eu só sou consultora e marketóloga e distribuidora independente da Juness. Pois é. Você? Eu sou engenheira e empreendedora também e distribuidora oficial da Juness. E essa convidada chiquérrima, conte. Lid Samora. Samora, né, Lid? Falei certo? Isso mesmo. É isso mesmo. Se apresente, Lid. Lidiane, querida. Obrigada, meninas. Vocês são ótimos, tá? Bom, sou Lid Samora. O que eu posso dizer sobre mim? Sou mãe da Bruna, tá? Sou publicitária, sou consultora, sou designer, atuo nessas áreas como consultora na área de comunicação e marketing. Trabalho com inovação. Bom, acho melhor a gente ir conversando mais. Sim. E a gente vai se conhecendo, pode ser? Pode ser. Lid, conte para nós, onde a senhorita nasceu? Nasci aqui em BH, nasci vivo em BH. Duas, me too. Você também, né? Eu nasci em Contagem. Sou contagense das avós. Sou apaixonada por essa cidade, gente. Adoro viver em BH. Sempre que saio a trabalho, sinto muita falta, muita saudade. Então, assim, adoro. Que bom, Lid. Ô, Lid, você é casada, né? Sou casada com o Bruno. Então, eu tenho um Bruno e uma Bruna na minha vida. Legal demais. Agora conta aqui pra nós, como que foi sua infância? Quantos irmãos você tem? Como que é? Bom, gente, eu tive uma infância linda, uma infância desse tipo bem nostálgico que a gente escuta às vezes falando, naquela época a gente podia subir em árvore, a gente podia andar na rua, brincar na rua até tarde da noite, sozinhos. Então a minha infância foi bem assim, foi bem cheia de muitos amigos que eram as pessoas que moravam do lado ali da casa dos meus pais, os vizinhos queridos que eu guardo com muito carinho no coração. Brincávamos muito e assim, a minha infância foi numa região, a gente era muito pobre, tá? A gente era muito pobre, então, como a gente não tinha recursos para comprar brinquedos interessantes, a gente criava os nossos próprios brinquedos. É mesmo? Né? Então, e uma outra coisa muito legal na minha vida, assim, que eu valorizo demais, que contribuiu bastante para eu chegar onde que eu tô hoje, é que meu pai, ele era marceneiro. Então, eu cresci dentro da oficina dele, aprendendo com ele o que ele fazia, aprendendo com ele a criar coisas interessantes. Então, essa ideia de criar coisas, que é muito forte para mim, que eu adoro fazer, estar sempre criando coisas, veio disso, tá? Então, a gente criava os nossos brinquedos, coisas do tipo carrinho de rolimã, brinquedos diversos ali a gente fazia. E era isso, e tínhamos ali primos que conviviam com a gente, que iam para esse espaço que meu pai tinha, a oficina dele, e a gente estava sempre brincando ali. Então foi uma infância, gente, perfeita, tá? Que eu não tenho, assim, nada que reclamar da minha infância, sinto muita falta da minha infância. Quando eu penso nessa liberdade que a gente tinha antes, então isso me dá muita nostalgia, tá? Meus pais são pais assim, maravilhosos, que
o que eles faziam de melhor e de mais intenso era amar a gente o tempo todo, tá? Então, eu sempre tive uma família muito carinhosa. Nós somos 6 filhos, tá? Eu sou a filha mais velha. E bom, é isso. Foi uma infância muito legal, muito legal. Ô, Lide, então olha para você ver que interessante. O design, né? Tem a ver com a marcenaria. O que o marceneiro faz o tempo inteiro, né? Pensar e imaginar, né? Com certeza. Ô, Lorena, engraçado é isso, que eu fui trilhando assim, essas oportunidades profissionais, eu fui criando essas oportunidades, mas que tinham muito a ver com aquilo que eu fazia antes. Então, era como se eu tivesse o tempo todo me preparado para ser o que eu sou hoje, para fazer o que eu faço hoje. Isso é muito legal. Eu adoro essa minha jornada, tá? De ter convivido de ter tido essa oportunidade de criar coisas sem nem saber o que seria isso, tecnicamente falando, tá? Então, valorizo demais isso. E realmente, o design, o que eu faço hoje, profissionalmente, apesar de não ser diretamente envolvida com a criação de produtos, porque eu atuo muito mais hoje com design de serviços, mas ainda assim a base de criação vem daí, tá? Então, adoro isso. Olha pra você ver. Muito legal, né? Interessante demais, né? Se eu pensar, eu fico pensando até em hoje em dia, o que a gente, os pais de crianças, podem fazer justamente para estimular essa criatividade, né? Que reflete hoje na sua vida adulta, no seu trabalho, e a gente pensar nisso com as crianças de hoje, né? Que não tem essa mesma infância que a gente teve de rua, de vizinho. Hoje é bem diferente, né? Com certeza. Alice, você sabe que eu fico pensando muito no que eu dou para a Bruna de oportunidade também para ela poder criar, porque eu que atuo nessa área de inovação, eu sei o quanto é importante a gente ter um processo criativo, a gente nutrir esse processo criativo da melhor forma possível, e sei como que quando a gente é adulto, a gente perde essa postura, essa iniciativa, essa vontade de criar coisas, muito preocupados com o julgamento dos outros, tá? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu não sei ainda essa resposta. Se alguém tiver e quiser me ajudar nisso, eu vou adorar, tá? Mas eu não sei ainda qual é a resposta exata para isso. Mas o que eu posso fazer para envolver a minha criança, que hoje tem 2 anos e meio, em processos cada vez mais criativos, para que ela cresça e se transforme aí numa adulta que não se preocupe com o julgamento alheio, que ela se preocupe em cada vez mais nutrir esse processo dela quando ela estiver mais adulta, e pensando nisso, se ela tiver um repertório amplo, se ela tiver experiências interessantes, ela vai conseguir fazer conexões também interessantes para poder criar coisas. Então, assim, eu me preocupo sempre com isso, como que eu posso aumentar o meu repertório hoje para eu conseguir criar coisas interessantes. Mas eu sei que veio dessa minha jornada lá de trás, que foi de ter aí dificuldades na vida, ou seja, os processos criativos, eles nascem também de problemas, tá? A gente tem um problema para resolver, então o fato de ter tido alguns problemas me fizeram aquela história de a necessidade faz o sapo pular, né? Então, como a gente não tinha brinquedos, como a gente não tinha oportunidades, por exemplo, fazer passeios, visitar coisas, a gente tinha aquele espaço e dentro daquele espaço a gente brincava e era muito feliz. Então, o que a gente precisa fazer com as nossas crianças é isso, proporcionar experiências para que esse processo criativo seja muito nutrido, muito rico, muito amplo, assim, ter elementos que permitam cada vez mais as crianças criarem.
Bacana. Muito bom. Eu lembro demais dessa parte. Eu também fui criada em casa, brincando na rua, subindo em árvore. Eu não tinha um pai marceneiro, né? Mas eu caía de bicicleta, o povo ficava torcendo para eu cair, aí eu arrebentava toda, ficava sem andar. Era uma coisa. Meu pai trabalhou com distribuição de chiclete, né, da Adams. E sempre tinha os eventos de lançamento de produto e tudo mais. E ele sempre foi muito criativo. Aí ele fazia com isopor. Gente, era muito legal, a gente adorava. Vai ter um evento em tal lugar e tem que fazer alguma coisa, uma peça diferente. Aí ele chegava com a pilha de isopor e de repente montava um ônibus. Uma vez ele fez um ônibus, uma coisa mais linda. Um avião, aí a gente ficava louca. Aí a gente colocava, ia com ele pros lugares pra pendurar, pra enfeitar e tal. Eu lembro disso muito claramente. Mas seu pai é fera demais, hein? Eu fico pensando aonde que, se isso se perdeu, se isso era uma paixão e ficou, se ainda tá lá, né? Acaba que é o que você falou, né? Esse processo criativo às vezes vai minando, né? Pelo processo da vida mesmo e pode ser uma potencialidade que se perdeu no caminho, né? Se perdeu, mas eu acredito muito que ainda é possível você resgatar isso, tá, Alice? Ainda é possível resgatar. E é muito sobre isso que eu falo nas aulas que eu dou, nos cursos que eu ministro, sobre inovação. Que para a gente conseguir desenvolver inovação, a gente precisa ter ideias, muitas ideias. Então, por isso que o processo criativo ele tem que ser um processo bastante motivador, tá? Então, todos nós podemos, hoje adultos, podemos fazer um trabalho aí de autoconhecimento, de identificar aquilo que te dá conforto para criar coisas, para pensar em coisas interessantes. Por exemplo, eu gosto muito de criar enquanto eu estou tomando banho. Então, quando eu tenho dificuldades para poder criar alguma coisa, eu vou tomar um banho e, assim, preciso confessar para vocês que meus banhos, eles não são rápidos nesse caso. Eu tenho aí... Eu penso, assim, o meu banho, ele não é só para o banho. O banho, ele é um momento de relaxamento, um momento aí de buscar aí na memória as várias conexões perdidas e juntá-las, tá? Mas tem gente, eu ouço outros exemplos do tipo assim, pessoas que gostam de fazer atividade física, que têm ideias interessantes enquanto estão aí correndo, né? Então a gente precisa fazer isso, esse trabalho de autoconhecimento e começar a desenvolver cada vez mais isso. Beleza, então voltaremos no próximo bloco. Voltamos. Ô Lide, muito bom, viu? Essa questão que você falou da inovação, da gente resgatar, né? Esse processo criativo. Falar em corrida, que você falou de corrida, anteontem eu estava em Três Marias. Não, anteontem? Ontem, né? O quê? Nem sei, tem tanto tempo. Eu estava em Três Marias, aí eu resolvi, naquele dia, eu voltar a correr. Ah, é? Porque eu corria com os triatletas em 2007, logo ali. Aí eu fui fazer uma esteira, comecei a andar, falei, não, vou correr 1 minuto, porque eu tô pesadinha ainda, né? Corro 4 minutos, ando 4 minutos, corro 1 minuto. Aí eu consegui dar 6 corridinhas em meia hora. Ah, é? Não, mas foi tão bom, menina, foi fantástico, muito bom. Parabéns, tem que começar de alguma forma, até né? Voltar, começar né? com pequenos passos, isso mesmo, parabéns. Obrigada. Muito legal. E, Lidiane, eu queria te perguntar, então como que foi essa escolha pela publicidade? Bom, eu gostava de coisas diferentes, assim, gente, começa muito lá atrás, tá, essa história. Eu gostava muito de coisas diferentes, de coisas que estavam muito à frente do meu tempo. E, assim, eu acho que isso resume bem, essa frase resume bem essa minha decisão, tá? Então, eu me lembro que um dia eu estava na 5ª série e foi uma pessoa na minha escola, uma escola pública, fazer apresentação do que era o computador. E naquela época, gente, o computador era uma coisa muito inusitada, era uma coisa assim, muito extraordinária para mim e para todos os meus colegas de sala de aula ali. Então, essa moça ela foi vender um curso de informática
e ela foi explicar para a gente o que era o computador e do que ele era capaz. E eu me lembro bem que eu, muito curiosa, eu virei para ela e falei assim, muito atenta a tudo que ela estava dizendo, eu virei para ela e falei assim, mas me fala uma coisa aqui, se eu perguntar para o computador se tem jeito, quantas flores existem no mundo, ele vai me responder? E aí, claro que ela me deu ali uma resposta muito... não sei, no final das contas eu entendi o seguinte, se eu inserisse essa informação dentro do computador, ele ia me responder, que tinha que passar por esse processo. Mas aí eu fiquei tão curiosa por aquela máquina, por aquele negócio, que eu fiz com que a minha mãe conseguisse, coitada, dinheiro para poder me matricular no curso de informática. Olha. Então eu entrei no curso de informática lá atrás, nessa época, e eu não fiquei satisfeita só com aquilo ali. Aí, quando chegou a época de fazer o curso, para entrar no vestibular, o ensino médio, isso mesmo. O ensino médio, eu tinha que optar o que eu ia fazer, se eu faria o científico ou se eu ia fazer uma outra coisa. E eu descobri que tinha um curso técnico perto da minha casa de processamento de dados, que era para trabalhar com computador. Então eu falei, é isso que eu quero, e pronto, acabou. E fui fazer esse curso. No meio do curso, eu descobri que tinha uma matéria, que tinha uma área que ainda estava se consolidando, que estava ainda se consolidando, ainda não era uma coisa muito aberta para todo mundo, que era a computação gráfica. E eu virei, assim, o cão atrás desse negócio. Falei, gente, eu quero saber o que é isso, computação gráfica, porque eu sempre gostei também de desenho, de cor, né? Essas coisas todas. Então, eu falei, não, então eu vou atrás desse negócio. E tinha uma professora que era muito... que gostava muito de mim, eu ficava sempre na cola dela para aprender tudo que ela ensinava, e ela tinha um DVD, não era nem um curso, esse era um DVD que ensinava o CorelDRAW. E ela falou, você quer aprender a desenhar mesmo? Então olha o que tem nesse CD. Gente, eu devorei aquele negócio e aprendi a desenhar no computador, assim, nas primeiras versões do CorelDRAW lá atrás. Então, aí eu fui descobrir que existia uma formação nessas áreas. Foi depois que eu terminei esse curso que eu fui procurar o curso de design. Então, no meio do curso de design, eu decidi fazer publicidade. Que eu achei que tinha tudo a ver comigo, que aí eu fui juntando uma coisa com a outra, e aí fiz publicidade. Enquanto eu estava ali no curso de publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação corporativa dentro de uma organização social, que é um lugar assim, muito especial na minha vida, sobre vários aspectos, tá? Mas aí nesse lugar que eu comecei a construir a minha carreira de consultora, porque aí eu vivenciava a prática da publicidade, da comunicação corporativa, e eu comecei a ensinar para organizações sociais sobre como fazer a comunicação delas também. Olha. E aí se abriu aí um universo de possibilidades para mim, e de repente eu me dei conta de que o que eu ensinava para as ONGs, eu podia ensinar para as empresas também. Aí eu fiz o contrário. Tem gente que trabalha no setor corporativo e deseja trabalhar com projetos sociais. Eu fiz o contrário. Eu comecei a trabalhar com projetos sociais e tive o desejo de levar para as organizações que não eram organizações sociais aquilo que eu ensinava. Então, foi aí que eu cheguei aqui. Nossa, Lide, você falou que quando você estava na quinta série, você teve o contato, primeira vez com o computador, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Lorena, o contato que a gente tinha sobre computador naquela época era aquele desenho dos Jetsons, você lembra disso? Lembro. A gente via na TV, a gente via os filmes que passavam. Então, assim, o contato que a gente tinha era esse. Bom, talvez 90, 88, 89... 89?
Por aí. Então, eu tive contato com o computador na Localiza, quando eu fui promovida a... Como é que é? Técnica de reservas internacionais, eu acho. Eu saí de recepcionista para passar para essa área. Aí eles colocaram na minha frente uma tela de computador e eu tinha que passar o Telex para fazer a reserva para lá. Você nem sabe o que é isso, né? Telex. O Telex você apertou. Telex é o seguinte, era tipo uma máquina da IBM, automática, máquina de datilografia, você já viu, né? Já, não, eu fiz datilografia na escola. Então tá ótimo. Aquela máquina automática ligada ao computador, porque aí a gente via a tela com a fontezinha verde, tela preta, aí a gente dava backspace aqui para apagar, porque antes a gente digitava o telex e a fita ia rodando aqui, ó, e se eu errasse uma vírgula, eu rasgava a fita e começava tudo de novo. Nossa! Era assim que fazia reserva antigamente. Aí eu achei o máximo, nossa, 1990, 91, eu lá toda maravilhosa, podia dar o backspace e apagar, e não precisava digitar a fita toda de novo. Você acredita? Pois é. Mas antes de fazer o curso de computação, eu fiz primeiro o de datilografia, tá? Eu também, 6 meses. Você tá doida? Chiquérrimo. Eu acho que eu fui talvez uma das últimas gerações, mas eu tive na escola datilografia. Nossa. A maquinazinha era muito gostosa. 3.000 toques por minuto, filho. A gente ficava apostando que era mais rápido. Isso mesmo. E você sabe que eu sou também muito grata por esse curso, que hoje eu digito super rápido no computador. Então, o fato de ter de saber exatamente quais são as teclas que a gente vai pressionar, aquilo ali ajuda bastante. Por exemplo, no celular eu digito com os 2 dedões, né? Aí vai mais rápido. Não, aí no celular eu perco pros teens, né? Pra geração Z, com certeza. Mas no computador eles não ganham de mim, não, Lorena. Aqui, eu sou X, filha. Eu sou muito lá atrás e eu digito com os 2 dedões, ó. Graças ao curso de datilografia, viu, Lídia? Eu acho que eu tenho certificado dele até hoje. Vou ver se eu depois posto no Instagram meus cursos antigos. Eu tenho. Ai, ô Lídia, e aí você foi pro mundo corporativo? Pois é, fui. E, assim, me apaixonei por isso, gente. Eu tenho 2 grandes sonhos na minha vida, assim, que eu me considero muito realizada, tá? E são sonhos, assim, de criança. Quando eu era criança, eu tinha 2 grandes desejos na minha vida. O primeiro deles era ser mãe, né? E o segundo deles era ser professora. Sabe aquela coisa quando te perguntam assim, o que você quer ser quando você crescer? Olha, gente. Então, eu falava, eu quero ser professora, tá? Eu me lembro que uma das brincadeiras que a gente fazia também, Lorena, era que eu fazia muito isso. Eu juntava os meninos menores, meus irmãos e primos, colegas lá, e ia dar aula para eles. Então, eu pegava um quadro, um pedaço de madeira com um giz, e aí eu sempre dava aula para eles, era muito legal. Nossa, então, eu tinha esse desejo de dar aula. E aí, eu me considero realizada hoje porque eu trabalho com isso, com educação corporativa. Sou consultora e também trabalho com educação corporativa. Então, eu consigo... eu trabalho ensinando as pessoas a modelarem suas ideias de negócio e a remodelarem aqueles negócios que têm necessidade de oportunidade de melhoria. Então, é com isso que eu trabalho. Faz parte desse processo aí de inovação. Tá vendo? Bacana. Pessoa fera, né? É uma temática muito interessante, demais. Né? Porque às vezes você pega um cliente, eu não trabalho com essa área não, diretamente não. Você pega um cliente que você vê que tem que ter alguma remodelagem ali. Ele já está ali, já não está vendo mais solução. E aí que entra essa consultoria, que é fantástica. Muito legal. Bom. Pois é, e aí o que eu faço é buscar aí maneiras de buscar aprender, melhorar a didática para ensinar
para adultos, que a gente sabe que tem que ter também uma certa habilidade, que tem algumas características diferentes de ensinar para as crianças. Então, o que eu estou sempre buscando é isso, maneiras de desenvolver melhor a minha didática para ser uma educadora para adultos. Bom, vamos dar um intervalinho para o próximo bloco? Voltamos já, então. Gente, esse negócio é bom demais, né? Adoro tudo que é inovação envolvida com empreendedorismo, não é tanta gente, né, que dá para ajudar, tantas empresas pequenas que às vezes estão ali capengando, né? Você vem e consegue fazer essa remodelagem, esse apoio, o trabalho da Lorena também, né? Que eu posso falar, né? Porque eu fui uma mentorada. É muito legal. Foi assim que a gente o se impacto conheceu, é né? muito positivo, né? Nós nos conhecemos assim, né? Que ótimo. 2018. 18? Na palestra lá dos condomínios? Sim. Dos síndicos, quer dizer, condomínios não, dos síndicos. Bom, então vamos lá, Lid. Você falou com a gente sobre essa questão, né, do empreendedorismo. Conta pra gente como que tudo começou, por favor. Como que o empreendedorismo começou na minha vida? Bom, eu tenho uma história bastante triste na vida. Eu tive uma filha, além da Bruna, antes da Bruna eu tive uma outra filha, que foi a Fernanda. E a Fernanda morreu quando ela tinha quase 2 anos. Ela teve uma pneumonia, ela precisou ficar internada, e aí teve uma complicação nesse processo, e acabou que uma semana depois ela teve aí uma infecção generalizada e ela faleceu. Né? Então, a sensação que eu tive foi de que eu morri e fui enterrada junto com ela naquele momento. Então, foi um período muito difícil na minha vida. Então, vocês imaginem, eu tinha na época, quando ela nasceu, eu fiquei grávida muito nova, nem era casada quando eu fiquei grávida, eu tinha 18 anos quando eu fiquei grávida, com 19 anos ela nasceu, e aí quando eu ia fazer 21 anos ela morreu, né? Então, simples assim, ela morreu e eu perdi o chão completamente. Então, essa história de ter esse sonho de ser mãe a minha vida inteira, desde criança, de repente eu me vi sem isso. Então, eu entrei num processo aí muito difícil, assim, que não tem como explicar o que é essa dor, né? Esse sentimento aí de perder um filho. É impossível explicar isso para alguém, tá? Quem é mãe pode até ter uma pequena noção só de imaginar o que poderia ser isso, mas não tem jeito de explicar. O fato aconteceu e, de repente, eu tinha que lidar com as questões da vida, lidar com essa situação, sem saber muito como fazer. E não tinha uma resistência muito grande à terapia naquela época. Então, assim, eu fui passando por todas as etapas ali do luto sozinha, tentando passar e achando que eu poderia dar conta disso sozinha, tá? Então, no começo, a gente tem ali aquela fase da negação, aconteceu o que aconteceu, e ainda assim eu negava que pudesse estar acontecendo aquilo, e eu tinha ainda o desejo de que não tivesse acontecendo. Eu me lembro que eu saía para trabalhar muito cedo, assim, voltei a trabalhar logo, assim, muito rápido, tá? Eu não quis ficar muito tempo parada, porque o fato de ficar parada também me incomodava muito. Então, eu voltei a trabalhar, mas aí eu me lembro que eu trabalhava o dia todo, e quando eu chegava em casa, eu tinha a sensação de que eu ia abrir o portão de casa e que ela ia estar na sala me esperando. Então, essas coisas, eu vivia muito isso lá naquele começo, mas aí quando eu entrava e que eu não via, eu vivia de novo toda aquela história, toda aquela dor, né?
E aí entrei num processo também de muito isolamento, que faz parte desse processo também do luto, a gente se isolar, a gente não querer ver pessoas, não querer se relacionar com pessoas próximas, inclusive, que faz parte do processo. Tive aquela fase também da raiva, da revolta, da gente se revoltar com a situação, né, de assim, por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com outra pessoa? É muito difícil, a gente fica o tempo todo tentando encontrar respostas para aquilo que aconteceu. Sim. Tá? E não tem resposta, não existe resposta. E nesse momento a gente precisa contar aí com o apoio das pessoas ao nosso redor. Graças a Deus eu tive. Primeiro, eu acredito muito nessa força divina que muitas pessoas chamam de Deus, outras pessoas dão outros nomes para isso, tá? Mas enfim, eu acredito numa força maior que rege o nosso mundo, que nos guia, que nos orienta. Então eu fui muito guiada por essa força, fui muito acolhida por essa força divina, tive o apoio aí da minha família, mas ainda assim eu encontrava pelo caminho pessoas, porque o mundo é feito disso também, né, gente? Sim. O mundo tem pessoas com muito bom senso e pessoas que não têm bom senso. Então, assim, eu encontrava com pessoas que com pouca maturidade, e virava para mim às vezes e falava assim, mas ela não tinha nem 2 anos, Nossa. Né? Então, Nossa, né? Então esse tipo de coisa, as pessoas não entendiam por que eu estava mal, por que eu não queria me relacionar, e aí me cobravam muito que coisas desse tipo acontecessem, tá? Então, eu me lembro de uma fase também muito difícil, que é a da inveja também, né, gente? Eu via as minhas colegas com seus filhos, com as suas crianças, e como que isso me doía também. Mas, enfim, depois de passar por essas etapas, eu tive a fase também da depressão profunda, tá? Que eu entrei numa fase ali de muita tristeza, de muita solidão. A saudade, gente, é uma coisa assim que corta, que dilacera, tá? É uma coisa muito difícil. Não tem como descrever em palavras o que é isso, tá? Então, passando por todas essas etapas e ficando cada vez mais sem condição de criar coisas, de reagir ali diante daquela situação, porque eu estava mal e cada vez mais eu me via dentro ali de um buraco, de uma coisa muito ruim, que não me dava condição de fazer aquelas coisas que eu gostava, tá? Então chegou um momento da vida que eu já estava assim, muito isolada, tá? Com muito sofrimento, com muita solidão, que eu tive que tomar uma decisão muito importante, que eu preciso, e assim, o fato de acreditar em Deus e de acreditar na vida me faz também valorizar muito a vida. Sim. Então, eu nunca tive coragem de fazer nada que pudesse tirar a minha vida, mas eu tive muita vontade de morrer várias vezes. Então, assim, eu entendo muito as pessoas que têm esse desejo e que chegam a fazer alguma coisa, porque a gente precisa acabar com aquela dor. Então, as pessoas que tiram a própria vida é por isso, elas precisam acabar com aquela dor. Não é o ato de fazer alguma coisa para tirar. O problema é a dor que a gente sente, que é muito grande. Então, desejando acabar com aquela dor, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu morria naquele momento, tá? Ou eu tinha que fazer alguma coisa para continuar vivendo. E aí eu escolhi continuar vivendo. Então, no meio disso, eu comecei a resgatar a memória afetiva que eu tinha. Isso fez muita
diferença, assim, foi muito importante para a minha vida. Então, assim, aquela memória afetiva de muito carinho dos meus pais, de muito carinho também dos meus irmãos, as pessoas muito próximas, de aqueles momentos de criar enquanto criança, depois enquanto já adulta, de gostar de estudar, de gostar de ler. Eu comecei a resgatar muito isso, o que é que me fazia bem, o que é que me fazia me sentir bem, ficar bem e não sentir tanta dor quanto eu sentia antes. Então, eu busquei fazer coisas que me deixavam bem. E aí, claro que foi um processo que não foi tão rápido, mas, de repente, eu me dei conta de que eu precisava mesmo da ajuda de outras pessoas. Foi quando eu busquei também terapia para me apoiar nisso. E fui fazendo coisas do tipo viajar. Eu me lembro que teve uma época que eu viajei bastante com alguns amigos, assim, às vezes eu ia e ficava péssima, não queria ninguém, mas eu levantava e ia. Sim. Porque o fato de estar em outro lugar, de conhecer lugares diferentes, isso aí já me ajudava bastante, já me fazia voltar com uma energia diferente. Tá? Então, eu fui fazendo esse tipo de coisa e comecei a estudar muito e comecei a trabalhar muito. E no meio disso, uma grande amiga, uma amiga muito querida, me chamou para ser sócia dela num negócio, tá? Sim. Então eu aceitei o desafio e esse não foi o primeiro negócio com o qual eu me envolvi. Esse primeiro negócio não deu muito certo lá atrás, assim, mas não foi nem por causa do negócio, foi por mim mesma. Eu ainda estava nessa fase aí de transição, né? de reagir. Eu comecei a reagir naquele momento, então eu ainda não estava preparada para assumir papéis como aqueles que eu assumi lá atrás, nesse momento. Mas aí, além disso, uma coisa que atrapalhava bastante, que faz parte também desse processo do luto, é a raiva que a gente tem em determinado momento, a raiva do mundo. A gente fica com essa emoção muito forte, assim, a gente fica com raiva de tudo. A questão foi aquela situação, a minha filha tinha morrido, eu tinha muita raiva por causa disso, e eu acabava agredindo pessoas que às vezes não tem nada a ver, mas a raiva não era da pessoa, a raiva era de ter acontecido o que aconteceu comigo. Então, assim, eu não estava preparada naquele momento para viver aquela experiência, mas ainda não desisti dessa possibilidade. Numa outra oportunidade, eu criei uma outra empresa, que inclusive é a empresa que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma agência de publicidade, tá? Uma agência de marketing digital, e que começou como uma empresa para eu atender uma outra empresa enquanto PJ, mas acabou que o negócio foi sendo construído aí de uma maneira que eu fui levada para isso, e de repente eu tive a oportunidade de criar coisas, de apresentar coisas para as pessoas, de ensinar para as pessoas, e foi isso tudo que me resgatou da depressão, tá? Foi tudo isso que me fez reagir. Sim, vamos voltar no último bloco então, Lídia. Só um minutinho, que história forte, hein, Lídia? Não é? Pois é. Superação, história de superação, né? Uma situação tão delicada que eu não consigo imaginar. Sim. Então, disso aí nasceu a sua empresa. O destaque. Nasceu a minha empresa, né, a Desktop. A Desktop. Sim, a Desktop, mas tem outros empreendimentos também, alguns agora nascendo também, mas o fato é, quando eu digo que o empreendedorismo me salvou do luto e da depressão, eu relaciono muito o fato de ter aceitado empreender, tá? Uma vez que eu já vinha com essa inquietação dentro de mim desde criança, desde muito cedo. Eu gostava de criar coisas, de fazer coisas interessantes, mas muito mais o fato de poder ensinar as pessoas a empreender, tá? Então, isso eu valorizo demais e contribui bastante para o meu aprendizado todos os dias.
e para que eu seja uma pessoa melhor todos os dias, tá? Então, eu sou hoje o que eu sou e quem eu sou porque eu conheci o conceito de empreendedorismo e eu ajudei várias pessoas a desenvolver melhor os seus negócios. Então, é isso. Muito bom. É interessantíssimo isso. Eu, por exemplo, eu comecei a empreender, Lide, porque eu achava bonito, assim, eu pedi demissão de um emprego, aí conheci meu primeiro marido, namorado, ele falou assim, vamos montar uma distribuidora? Eu vou. O que tem que fazer? Você entra com R$1.000 e eu entro com um carro velho, dá R$5.000, que na época era 1994, que era muito dinheiro. R$1.000 era quase um acerto da Localiza, entendeu? E foi assim. Depois eu virei empreendedora mesmo, porque eu queria, né? Seguir, né? Rumo e tal. Mas na situação sua é muito diferente, né? Toda a sua vivência anterior. Você começou tudo muito cedo, né? Pois é, muito cedo. A gente tem, né, Lorena, o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Isso. E a grande maioria das pessoas não sabem que existe, que tem processo também para empreender, que é possível a gente aprender a empreender. Então, tem aquelas pessoas que começam do nada pela necessidade e que vão fazendo ali, que dão super certo, inclusive, por isso, tá? E tem aquelas pessoas que nascem com que desenvolvem esse tino aí empreendedor, essa visão de futuro empreendedora e consegue perceber aí no seu ambiente uma oportunidade e fala, opa, isso aí é interessante, é para lá que eu vou, né? Então é sobre isso que eu estou o tempo todo buscando aprender e também ensinar para as pessoas. Lídia, então você acredita que dentro dessa questão empreendedora, né, que te tirou desse momento tão delicado, é como se você estivesse ocupando o seu tempo, não só para que a empresa desse certo, mas também se desenvolvendo enquanto empreendedora, certo? Você fez curso? O que você fez? Pois é, Lorena, o fato de aceitar que era possível eu criar alguma coisa que seria um negócio para mim, ajudar uma pessoa a criar um negócio, me fez me envolver com coisas que eu não tinha me envolvido até aquele momento, tá? Então, buscar coisas diferentes que me dão prazer foi o que me fez aí sair, entrar nesse processo de aceitar o que aconteceu, de reagir e de buscar me sentir melhor, tá? Uma coisa que eu tinha como referência eu precisava ter qualidade de vida. Sim. Eu não queria ser uma pessoa doente, eu não queria ser uma pessoa cada vez pior, porque era assim que eu me sentia. Tá? Eu me sentia muito deprimida, eu me sentia às vezes muito chata, muito isolada. Então, por isso, às vezes as pessoas faziam até bullying comigo também, tá? Eu era mais chata, eu era a mais isolada, então enquanto estava todo mundo se divertindo, eu queria outras coisas. Então isso me incomodava, tá? Não a opinião dos outros, mas como de fato no que eu estava de fato me transformando. Então, o que eu busquei? Eu busquei ter qualidade de vida. O fato de criar coisas interessantes, o fato de aprender coisas interessantes me fazia ficar bem, então foi isso que eu busquei, tá? E aí eu fiz muitos cursos, Lorena, eu fiz cursos de coisas que eu usei, cursos de coisas que abriram aí, que me ajudaram a criar oportunidades de trabalho, e fiz cursos que eu nem usei também, cursos de coisas assim que não tinha nada a ver, mas o fato de estar saindo, de estar fazendo alguma coisa, de estar me encontrando com pessoas, de estar vendo ambientes diferentes, tudo isso aí me fez melhorar, me fez ficar bem, tá? E depois que a gente percebe que é possível
tá? Quando a gente está nesse processo aí de depressão. É possível a gente melhorar, é possível a gente se sentir bem. A gente sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso, que é cada vez mais buscar coisas que te deixam melhor e que te faz fazer coisas melhores e que te deixam melhores e por aí vai. Bem interessante. Que bom que você conseguiu vislumbrar essa mudança, lutou por ela, né, Lide? Porque deve ter sido uma grande decisão, né, sair daquela situação. Mas não é fácil, não é fácil, sim. tá? E, assim, se eu puder deixar uma mensagem para quem está passando por isso ou por coisa próxima disso, tá? A gente sabe que a dor, a tristeza é uma coisa muito genuína e pessoal. Aquilo que é difícil para você não necessariamente é difícil para mim, mas a gente precisa aceitar que o sofrimento é genuíno e que é daquela pessoa. Mas se tem alguém que está se sentindo mal com qualquer coisa que seja pela perda de alguém, pelo luto, de fato, porque alguém morreu ou porque perdeu uma situação, que seja um emprego, que seja um negócio, tá? Que seja um namorado, um marido, seja o que for, a dor é genuína e a gente precisa respeitar isso, tá? Então, a primeira sugestão que eu faço é não passar por isso sozinho, buscar ajuda, porque passar por isso sozinho só faz com que o processo seja muito mais lento do que normalmente ele poderia ser, tá? Outra coisa, identificar também pessoas que querem seu bem e que te fazem bem para que você mantenha perto de você. Tá? Isso também é uma coisa que me ajudou bastante, que me ajuda. Então, hoje, eu sou muito seletiva nesse sentido. Pessoas que me fazem bem e que eu quero do meu lado, eu mantenho. Se não, gente, a vida que segue. Tá? Perfeito. O que você ia perguntar, Alice? Não sei, esqueci agora. Eu achei que você... Teve uma hora que eu falei, que achei que eu te interrompi. Ô Lide, o empreendedorismo em si já não é nada fácil, igual você falou, né? Muitas pessoas não sabem que podem empreender e por desconhecimento mesmo, outras pessoas vão empreender porque precisam, igual você falou, e por oportunidade é mais raro, né? Bem mais raro do que pela própria necessidade. Empreendendo, você sentiu, você falou que estava na captura do bem-estar, né? De se sentir produtiva, não é isso? De poder pensar, trazer o mais positivo para um lado. E me diga, por favor, nessa época, você já estava com seu marido? Não, eu tô com ele há 6 anos. Tô com ele há 6 anos agora, isso. E aí você contou pra gente que você ficou depois você entrou no Workaholic, né? Que você estava querendo trabalhar. E aí foi esse Workaholic que foi dentro do seu empreendimento. Pois é, Lorena, essa é uma outra fase aí da vida, sabe? Que a nossa mente, ela também cria coisas, a gente faz parte do processo. Quando você acha que está melhorando, de repente tem alguma coisa que te leva de novo para trás, tá? E uma das coisas que aconteceu comigo foi isso, que eu, no meio desse processo aí de reagir pelo luto da minha filha, que eu me envolvi com muito trabalho, mas intenso trabalho, intenso estudo, de repente, eu virei uma workaholic. Eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse trabalhar. Eu não conseguia me envolver socialmente com outras pessoas se não fosse somente em situações em que eu estivesse trabalhando. Entendi. Tá? Entendi. E nessa época aí, de repente, eu me dei conta pelo seguinte: passados alguns anos ali da morte da Fernanda, quando eu comecei a reagir, eu não sei se é realmente essa expressão, mas o que eu acredito é que eu comecei a me adaptar àquela dor, que é uma dor que nunca vai acabar. Eu vou ter sempre isso comigo, mas de repente eu consegui me adaptar e viver com aquela dor, tá? E aí eu comecei a ficar muito mal,
porque eu não sofria mais por causa dela. Aí eu entrei num outro processo de depressão. Eu fiquei muito mal porque eu não sofria por causa dela. E foi numa época que eu estava muito workaholic. Então eu tive que buscar também maneiras de controlar isso. E foi também quando eu precisei de ajuda terapêutica para entender esse meu processo. E assim, hoje eu ainda preciso me controlar nesse sentido. Eu trabalho bastante, mas eu tenho aqui meu marido para poder me puxar quando eu chego nesse extremo. De repente ele me faz lembrar que eu preciso dar uma respirada e parar. Eu tenho a Bruna, que é hoje a minha razão de viver e para quem eu faço muito do que eu faço por ela, e que eu olho para ela, eu vejo que realmente eu preciso viver mais com ela. Mas assim, é isso, a gente tem que o tempo todo ficar atento aí aos sinais que te levam para baixo e que podem também, e outros sinais que vão te levar para cima, que vão te colocar aí numa condição de bem-estar, numa condição que para a gente viver bem. Então, assim, hoje eu me sinto curada da depressão, tá? Eu consegui controlar todas essas questões aí relacionadas ao luto. Eu consegui processar, na verdade, eu acho que essa é a palavra, eu consegui processar isso. Eu consegui controlar essa outra fase aí difícil também de ter me transformado numa workaholic. E sigo bem, sempre nesse processo de autoconhecimento e de aprendizado. Excelente. Ô, Lide, nosso programa acabou. Você que tá achando, como é que vai ser, não sei o quê. Né? A gente ficaria aqui mais 1 hora conversando facilmente. Exatamente. Acabou. Sério. Aí, Lide, você pode deixar seus contatos, que a gente vai deixar nossos contatos aqui, tá bom? Ótimo. Ô, gente, bom, pode falar. Desculpa. Pode falar. Tá. Meu Instagram é Lide Samora, tá? Podem fazer contato comigo por lá. Se tem alguém que se sentir vontade, pode fazer contato. Se quiser conversar comigo, se alguém que estiver passando por alguma situação parecida com essas e quiser fazer contato comigo, vou sentir muito prazer em poder conversar com essa pessoa. E é isso. Ótimo. Bom, gente, meu contato é @Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha. O telefone é 98857-5696. É isso, Lide. Obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço, Lorena e Alice. Bacana demais esse projeto de vocês, tá? Desejo muito sucesso. Obrigada. E quem sabe a gente não conversa de novo uma hora dessa. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Então até o próximo. Obrigada eu. Até a próxima.